Olá, olá, meu nome é Mônica Dorim, você está aqui comigo falando ao pé do seu ouvido e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfeição e paralisação. O que essas duas coisas têm em comum? Vamos lá? Então, vamos falar sobre perfeição? Eu ouvi hoje nas redes sociais uma pessoa falando sobre como um amigo tinha deixado de realizar as coisas porque ele tinha essa percepção lá na frente de um lugar perfeito e que ele, como agora ele não está nessa perfeição, ele não conseguia se mobilizar para chegar lá nesse lugar que ele desejava, né? E que essa visão de que as coisas têm que estar no lugar certo, da maneira certa, para a gente poder chegar no lugar tal do perfeito, que a gente tem essa visão, muitas vezes paralisa. Mas ele falou também uma outra coisa muito interessante, é que nós, alma, que viemos ter essa experiência aqui na Terra, já somos perfeitos. A alma já é perfeita do jeito que é, e ela veio aqui para experienciar a expressão dela de um movimento de imperfeição, que esse 3D onde a gente mora com certeza é imperfeito. Olha aí, meu gato miando no meio do vídeo. Isso é uma suposta imperfeição. E a gente experienciar isso para chegar na nossa perfeição de alma é a experiência que a gente veio viver aqui. A gente não veio para viver uma experiência perfeita, mas a gente veio para nos expressarmos, a nossa alma se expressar do jeito que ela quiser nessa vivência aqui. E que é muito interessante a gente ver isso sobre um terceiro ponto de vista, que é o terceiro ponto de vista é como é que a gente tem se expressado, como é que essa alma nossa tem se expressado. E a minha professora Amina Shaddai sempre pontua esse lugar, de que o lugar que a gente está agora, e isso também não é só ela que diz, né, é o montante das nossas experiências passadas. Isso em toda a teoria psicológica, inclusive de vidas passadas, esse é o resultado. Nós somos o resultado das nossas experiências anteriores, neste momento. E neste momento a gente fica querendo chegar naquele lugar de perfeição, porque esse é um chamado natural, a gente quer chegar onde a gente já é, sem nos darmos contas que já somos, ou que já temos esse potencial e que ele já existe dentro de nós e que por conta das nossas experiências passadas, a nossa visão sobre nós mesmos se deturpou, de certa forma. É um pouquinho isso. Então, nem tanto que essa outra pessoa disse de que nós viemos apenas nos expressar nesse movimento de imperfeição para a perfeição que já somos, mas ao mesmo tempo observado por que é que nós nos vemos nesse lugar de imperfeição agora, se nós já somos. É um pouco a mistura das duas coisas. Sim, nós estamos aqui num lugar de imperfeição, vivendo a imperfeição, que é resultado das nossas experiências passadas, e sentindo saudade da nossa essência perfeita. E muitas vezes a gente se sente incapaz de chegar num lugar que é o tal da perfeição. Por outro lado, esse lugar de olhar para si e perceber as nossas perfeições, independente das nossas experiências passadas, e ficar em paz com esse lugar, tem um lugar, é por conta do nosso julgamento. O lugar do julgamento é o que faz toda essa experiência, tanto terrena quanto de alma, ficar deturpado, porque a gente acha que, porque tinha que, porque tem que ser de uma certa forma, que senão não é perfeito. Quando a gente tira o julgamento e se descola um pouco dessa ação que a gente está fazendo, que a gente está no julgamento de que ela é errada, imperfeita, e tira um pouco o ego, vamos dizer assim, que é o ego? É a nossa pessoa, a personalidade que está vivendo aqui na Terra. Mas a gente não é só isso. A gente consegue olhar um pouquinho de fora, se descolar desse eu sou,
essa pessoa que tem que um monte de coisas. Se a gente olha de fora e a gente vê tudo que a gente manifestou como se fosse um filme. Então, cada vida que a gente teve nessa vivência aqui na Terra, se você acredita em vidas passadas, cada vida é como se fosse um filme. Cada ação é como se a gente fosse um personagem de um filme diferente, mas é o mesmo ator, não é? Então, num filme, numa vida, a gente foi um personagem feminino, no outro masculino, no outro um assassino, no outro a vítima. Se você for observar, nesta mesma vida a gente também tem muitos papéis. A gente tem o papel de mãe, de filho, de trabalhador, de amigo, de vizinho. São muitos papéis. Quando a gente se olha no lugar desses papéis e sai um pouquinho para se observar, essa observação precisa ser sem julgamento, apenas observar aquilo que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo. Esse mergulho para dentro é o mergulho de se olhar sem julgamento, é de se acolher nesse lugar. Ah, eu fiz isso por causa daquela minha dor tal, e aí eu não consegui resistir. Poxa, deixa eu curar aquela dor tal para isso não se repetir. Quando a gente entra no julgamento, de assim, ah, que pessoa horrível que você é, que fez isso, sem tomar em conta o porquê que eu manifestei aquilo daquela forma, você entra no julgamento e não sai do lugar. Aí você fica naquele lugar de culpa, eu tinha que ser perfeito, eu tinha que ter superado aquela dor e ter feito aquilo que eu ou que todo mundo esperava de mim. E não conseguiu. Não conseguiu porque teve um começo por não ter conseguido. Teve um porquê que você começou, que é aquela tal dor que não foi olhada, não foi curada, não foi tocada e não foi acolhida. Por isso é tão importante a gente ir lá na fonte de quem a gente realmente é e observar as nossas ações como um processo completo e não só um processo momentâneo. E tirar principalmente a culpa nossa e a culpabilização do outro da situação, da equação. É muito difícil? É. Por que é muito difícil a gente tirar a culpa e o julgamento? Porque a gente foi criado assim. Foram colocando na nossa cabeça o tempo todo, em todas as gerações e tudo que a gente já viveu, de que nós não somos perfeitos e que nós precisamos o tempo todo nos aperfeiçoar. Então, se a gente não é perfeito, a gente tem que se culpar. Nós somos perfeitos, nós já somos essa alma perfeita, mas nós não estamos aqui tentando nos expressar da melhor forma possível neste ambiente que não é perfeito. E aí a gente tem que ver o que aconteceu comigo, que esse ambiente imperfeito causou essa dor em mim que não foi olhada. Por isso que eu estou lançando esses grupos de autoconhecimento, o grupo de adultos e o grupo de adolescentes, para a gente poder olhar, se acolher e perceber os lugares de perfeição que já são e como é que a gente lida com essa imperfeição e esse caos que é a vida que a gente tem, sem nos culparmos e ao mesmo tempo nos reconhecendo como essa perfeição por estarmos no lugar certo para curar a coisa certa. A dorzinha que a gente tem é a cura desses lugares que estão pedindo para serem curados. E a gente tem que olhar isso com muito carinho. Todas as nossas dores a gente tem que olhar muito com carinho e nos acolhermos. Sair desse lugar de culpabilizar só o outro e exigir que o outro nos cure o tempo todo, que Jesus nos cure, que Alá nos cure, que o vizinho pare de gritar para eu me sentir bem, ou pare de gritar pela dor dele para eu não sentir a minha própria dor. Isso a gente tem que talvez uma palavra meio forte, né? Mas assim, ajudaria a nós e os outros se a gente se olhasse e percebesse que o outro também tem dor. E é por isso que ele está gritando. E onde que esse grito dele toca na minha dor? E como é que eu acolho a minha dor antes de acolher a dor dos outros? Para aí, então, essa dor curada, poder acolher os outros também,
se assim for, se essa for a sua missão. Porque muitas vezes nem é a sua missão curar os outros. A sua missão é só se curar e se acolher, não é? Eu sei que é um tema, mais uma vez, delicado, mas eu espero que isso ajude vocês a olharem para si com mais carinho e olharem para os outros com mais amor e mais compaixão. E estarmos nesse lugar de consciência de que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa e curando essa percepção de nós mesmos como pessoas imperfeitas que, na verdade, são almas perfeitas. Tá certo? Um beijo grande e até a próxima.